Graça e paz, amados irmãos, amigos e ouvintes do programa Vem, Senhor Jesus. Você está preparado para a eternidade? É sobre isso que falamos de segunda a sexta-feira, às 19h30, aqui neste canal. Deus abençoe a sua vida. Você também pode assistir os programas anteriores, preferencialmente no YouTube, conforme está escrito aí na tela. O dia de hoje nós queremos falar sobre Deus separa o justo do ímpio. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Agora, Jesus Cristo morreu por todos, por todos. No entanto, quando se trata de aqueles que negaram o Senhor Jesus, rejeitam o Senhor Jesus, e quanto àqueles que têm o Senhor Jesus, aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, honestamente dizendo, Deus faz separação sim entre esses. A Bíblia diz que Deus, no dia do juízo final, ele vai separar os bodes das ovelhas. Naturalmente que sim. Todos não terão o mesmo destino. E quando eu leio a Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versos 17 em diante, eu vejo uma maneira muito clara de como Deus separa o justo do ímpio, como Deus separa o justo do injusto. Lógico que Deus separa. Eu quero ler Gênesis 18, 17 a 24. Trata-se daquele episódio em que Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, e acontece que Deus compartilha com seu amigo Abraão aquilo que ele está por fazer. Gênesis 18, 17 a 24. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Esse é o texto. É o texto que dá introdução à destruição que Deus enviou a Sodoma e Gomorra. E Deus encontrou um amigo onde ele pudesse confiar aquilo que ele estava por fazer. Ele encontrou em Abraão, o chamado pai da fé, aquele em que ele podia dividir o seu plano. E a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz: eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou por fazer? Não. Santo. E Deus dividiu com ele o que estava por fazer. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E então Abraão, como um amigo de Deus, ele passa a fazer um papel de um negociador, um mediador, alguém que quer salvar a cidade e as pessoas que estavam ali. Claro que o sobrinho dele estava ali, Ló,
Ló havia saído desde que Abraão saiu em obediência ao Senhor da sua terra, dos seus parentes. Ló veio com ele. E por algum tempo eles haviam se separado, porque o gado deles e as riquezas deles eram tantas que estava dando confusão. Então Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra e Abraão seguiu para o outro caminho. E agora Deus está perto de destruir Sodoma e Gomorra. Então ele fala: Abraão, eu vou ver o que realmente está acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque o que me parece é que há um pecado tão grande no meio desse povo, um pecado tão grave, que eu não vou suportar, não vou admitir. E Abraão, então, preocupado com Ló, ele fala: Senhor, o Senhor vai exterminar o justo junto com o ímpio? Ou seja, Deus, o Senhor não é justo? Como o Senhor vai destruir uma cidade com tantos justos? Se tiver 50 pessoas ali justas, o que o Senhor vai fazer? E talvez Abraão pensasse: não é possível que Ló, sendo homem justo, não tenha influenciado no mínimo 50 pessoas da cidade para o bem. E o pior é que não. Deus respondeu: mas Abraão, não tem 50 justos na cidade. A cidade será destruída. E Abraão, mais uma vez, na tentativa de poupar a cidade, e Deus também não queria destruir essa cidade. E ele vai dialogando com Abraão. E Abraão fala: e se faltar 5 justos para 50? Ou seja, se houver ali 45 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade? E vai matar os justos junto com o ímpio? E o Senhor disse: se houver 45 justos ali, eu não vou destruir a cidade. E Abraão, então, mais uma vez implora pela clemência do Senhor, dizendo: e se houverem 40 justos, o Senhor vai destruir? E o Senhor fala: Abraão, não tem 40 justos ali. Essa cidade está afundada no pecado, Abraão. E Abraão: se houver 30, não tem, Abraão. E se houver 20, Senhor? Não tem. E Abraão, por uma última tentativa de livrar a cidade, de livrar a sua família, ele diz: mas Senhor, por uma última vez, por misericórdia, se houverem 10 pessoas justas nesta cidade, o Senhor vai destruí-los junto com os ímpios? E o Senhor responde: Abraão, se houvesse 10 justos nessa cidade, eu salvaria. Mas não há, Abraão. Essa cidade está perdida. Essa cidade merece a destruição. Essa cidade merece o fogo, porque ela se afastou de mim. Eu disse a ti, Abraão, que você cuidasse e ordenasse aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservassem no caminho do Senhor. Mas essa cidade não está seguindo o caminho do Senhor. Essa cidade está perdida. Essa cidade está afundada no pecado. E o que resta para uma cidade que não quer Deus e quer viver nos seus prazeres, nos seus deleites? Lhe resta destruição. E uma destruição sobrenatural, porque fogo caiu do céu e enxofre e destruiu toda essa cidade, Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor foi proteger aos justos que estavam ali. Quem era? A princípio seria toda a família de Ló. Ló, sua esposa, as 2 filhas, que realmente eram jovens, né? Elas tinham pretendentes a casamento, Ló tinha seus futuros genros, e esperava salvar toda essa família, como foi salva toda a família de Noé. Mas Ló falou para os seus 2 futuros genros: vamos sair daqui que o Senhor vai destruir essa cidade. E o comportamento deles foi: eles riram, eles debocharam, eles não acreditaram, ficaram de boa. Quando veio a destruição do céu, eles pereceram. Então sai Ló,
sai a esposa de Ló e suas 2 filhas, 4 pessoas. E eles fogem, eles correm, enquanto Deus já estava a ponto de destruir a cidade. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E o anjo do Senhor havia dito para que não olhasse para trás. E a mulher de Ló demonstrou o seu interesse, a sua paixão, o seu desejo, o seu prazer por aquela cidade pecaminosa. E ela foi transformada em uma estátua de sal. Ela morreu. Somente Ló e suas 2 filhas se salvaram da contaminação horrenda do pecado da cidade de Sodoma e de Gomorra. Que coisa impressionante, que coisa incrível. Amados, vamos trazer para os dias de hoje? Lá em Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus disse que a volta dele será como nos dias de Ló, quando as pessoas viviam de maneira comum ou afundadas no pecado, como Sodoma e Gomorra. Ló representa a igreja do Senhor Jesus. Ló e suas 2 filhas representam a igreja do Senhor Jesus. Eu acredito que a mulher de Ló representa uma espécie de ímpio, mas está ali rodeando a igreja. É membro da igreja, mas não é salvo. Ficou pelo caminho. Parecia salvo, mas ficou pelo caminho e padeceu. Abraão representa alguém que está mediando, alguém que está anunciando, alguém que está protegendo, mas tem limite. Tem limite. Vai ter um momento em que a ira de Deus não será contida e será derramada sobre toda impiedade, sobre todo pecado. Hoje ainda há salvação para todo o que se arrepender de sua vida de pecado e se voltar para o Senhor. Mas haverá um dia em que Jesus vai sentar no seu trono de julgamento, como diz Paulo em Romanos e também em Coríntios, e aí então não haverá mais saída. Não haverá mais saída. Volto a dizer que o inferno tem muitas portas de entrada, mas não tem nenhuma porta de saída. Aqueles que ficaram ali em Sodoma pereceram com os seus pecados. Não acreditaram, nem pessoas mais próximas de Ló acreditaram no que Deus estava por fazer. E então colheram a destruição para as suas vidas. Deus separou quem era justo de quem era ímpio. Os justos, Deus disse, saiam da cidade. Os ímpios não deram ouvido, os ímpios não se importaram e preferiram ficar na vida de pecado. E o fim deles foi o fogo e a destruição. É por isso que o Senhor Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Ló. Será em dias que as pessoas se casam, estão em casamento, dia que as pessoas estão no comércio, num dia em que as famílias estão vivendo numa boa. Porém, quando o Senhor separar os seus justos, tirar os seus justos da terra, aí então não tem mais jeito. Aí virá o juízo sobre todo aquele que não invocou o nome do Senhor. E então serão condenados para sempre. Que não esteja você entre estes, mas sim entre os justos. Reflita sobre isso e volte o seu coração completamente para o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse programa com alguém que precisa ouvir esta palavra para que esteja pronto para a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus buscar a sua santa igreja. Deus te abençoe.